Você gosta também, meu amigo? É um talento que leva a cultura pra gente passar no local e olhar a história escrita pela arte, né? Porque não só palavras e bocas que contam histórias, né? A arte, a música, isso também conta a história de um lugar, de pessoas, de um povo e de um time como o Flamengo, né? E particularmente eu passo com uma certa frequência ali, né? Na Lagoa Barra, e eu sempre olhei. O muro do Flamengo geralmente está bem pintado, tá? A diretoria do Flamengo geralmente mantém aquilo ali muito bonito de fato. Mas com as artes, com todo esse talento que esses artistas têm, vai ficar mais bonito ainda. Eu acho que a arte, a cultura, é tudo que esse artista precisa de reconhecimento também, que muitas vezes eles são sucateados, para poderem ter um pouco de reconhecimento. E ter essa honra de pintar o muro da Gávea do Flamengo, sem dúvida alguma, é algo que vai ficar marcado na carreira desses artistas. E falando em Flamengo, o Rubro Negro se prepara para enfrentar o São Paulo amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Já tá na moda do baralho, Pedro, nesse jogo? Na torcida? Cara, eu não sei, eu acho que eu vou deixar acontecer. Deixa a vida me levar? A minha análise profissional diz que o Flamengo tem obrigação de vencer o São Paulo. Obrigação? Não tá disputando o Campeonato Brasileiro? Obrigação é uma palavra muito forte. Não quer ganhar o brasileiro, não quer? Não, a única obrigação é ganhar no esporte. E dia 15 também é obrigação. Fora isso. O clube tem 5 jogadores no departamento médico para esse jogo de amanhã. Cadê o teu caderno? Anota aí, Benê, você também. Que obrigação é essa, pessoal? Léo Ortiz, Jorginho, Carrascal, Cebolinha e Pedro. Já o Bruno Henrique tá suspenso, tá? Falando em Bruno Henrique, tem a atualização, Benê, sobre o julgamento dele? Sim, foi marcado. O novo julgamento dele vai ser na segunda-feira. Ia acontecer na quinta-feira, mas não ocorreu por conta da questão de segurança aqui no Rio de Janeiro, segundo o STJD. O que eu achei inusitado, porque se teve jogo do Fluminense na quarta, porque não poderia ter o julgamento, até porque o jogador poderia participar de maneira híbrida. Mas enfim, foi remarcado para segunda-feira e enfim essa história será resolvida. E tem mais um desfalque aí também, o Everton Araújo. Ele não vai poder jogar, ele foi expulso de uma maneira correta, isso precisa ser dito, tá? Porque o lance foi muito parecido com o Gustavo Gomes. O errado foi não expulsar o Gustavo Gomes na ocasião, e o certo foi expulsar o Everton Araújo. Ele foi expulso de uma maneira correta, pelo menos na minha visão. E é mais um desfalque, e eu falo desfalque importante porque o Flamengo já não vai ter Jorginho. O De La Cruz é sempre uma incógnita pela questão física. O Everton Araújo poderia ser esse jogador para substituir o Jorginho. E aí, Benê? E aí, enfim, tem o Alan, né? Que é a nossa última opção aí do elenco do Flamengo para essa posição. E eu acho que chegou o momento de De La Cruz provar que ele ainda pode continuar performando em alto nível. Ele não vai ter oportunidade melhor que essa ainda nessa temporada. E fez um bom jogo. Pra mim, ele foi o melhor em campo do Flamengo no esporte. Eu acho que ele é um jogador que dá outras coisas pro Flamengo. Ter o Saul é muito bom, ter o Jorginho é muito bom, ter o próprio Pulgar é excelente, mas o De La Cruz é aquele cara que bate de fora da área, coisa que o Flamengo pouco faz na temporada. Verdade. Ele tem também a batida de falta, para quem não se lembra, o De La Cruz é um cara que bate falta e é um cara que rompe linhas carregando a bola, coisa que o Jorginho não faz e que o Saul faz pouco também, na minha opinião. Então, carregar essa bola, ele aparecer muitas vezes como meia, é uma característica que o De La Cruz, o De La Cruz infelizmente sofreu com muitas lesões, gente, mas ele é um jogador de altíssimo nível. Porque colocando em nível dentro de campo, ele teria condições de disputar essa vaga de titular se ele tivesse bem fisicamente. Ele só peca na sequência de minutagem. Exatamente. Consegue imprimir. Eu vou sempre lembrar disso, o Pedro vai lembrar disso também, porque a gente fez uma transmissão junto de um Flamengo Vasco. Naquela ocasião, o De La Cruz era o melhor jogador do elenco do Flamengo com o Tite. O primeiro semestre do De La Cruz no Flamengo com o Tite foi o primeiro semestre, assim, avassalador, e carregou o time. Tanto é que muita gente brincava, caramba, De La Cruz nunca carregou tanta gente nas costas e tal. Só que depois, aí teve um problema na minha visão de uma gestão de minutagem do próprio De La Cruz, porque todo mundo sabia que ele era um jogador que sofria muito com lesões, sofreu muito com lesões no joelho, então faltou essa gestão. Agora chegou o grande momento dele se provar, que ele tem condições de continuar performando em alto nível. Mas eu não acredito ele tendo uma sequência de jogos aí, ele não consegue completar 90 minutos em jogo. O problema é esse, porque assim, pra quem não se lembra, o Arrascaeta, que é o grande craque do Flamengo, talvez o melhor jogador da América do Sul, acho que é o melhor jogador da América do Sul, na seleção uruguaia, o Arrascaeta não jogava direito. Ele não tinha frequência na seleção uruguaia. Sabe quem jogava sempre? O De La Cruz. Ele sempre jogava, sempre. Ele era titular diversas vezes. Ele é um jogador do mais alto calibre. Mas isso precisa ser explicado para o público que não acompanhava o futebol argentino. Por que o De La Cruz conseguia performar no River Plate em altíssimo nível, sendo titular na seleção uruguaia e no Flamengo não? Lá no A questão é que lá joga muito menos.
Se você fizer E uma mesmo comparação... assim ele não era um cara regular. Não, ele jogava, ele era titular, ele era sempre titular, só que lá se jogava muito menos. Mas quando ele veio pra cá, ele já não veio com essa história de gente. Ele tem muitas interrupções físicas, Sim. com problemas físicos. Mas é o que o Vene falou, como ele tinha que jogar lá 40 jogos por temporada, exemplo qualquer aqui, ele conseguia contribuir. Ele é ídolo lá no River Plate. Ele é um jogadoraço, assim. Agora, seria o que então? Saúl e De La Cruz? Pulgar e Saúl, né? Eu botaria desse jeito. O De La Cruz não seria titular. Pra mim não, mas assim, poderia ter mais oportunidade, porque eu não enxergo no Saúl também tendo uma sequência Não é muito melhor grande. começar com ele e depois trocar? Aí E aí você depende. vê até quantos minutos o cara aguenta? Os caras é. não fazem isso, né? Escala o Flamengo aí na tua cabeça hoje. Hoje, Vamos botar os relacionados aqui na tela. com todo mundo à disposição, Aqui, esse ou aí. só pra esse jogo? Pra esse Não, jogo, pra esse né? jogo, Aqui, pra ó. esse jogo. Rossi, Varela, o Léo Ortiz não está disponível, aí obviamente seria Danilo e Léo Pereira. Na lateral esquerda, Alexandre. No meio de campo, cadê o Saúl Lugar? tá ali. Saúl, Arrascaeta. Na ponta direita, eu colocaria o Luiz Araújo. O Bruno Henrique não está à disposição. Eu colocaria o Juninho, mas o Felipe Luiz não vai colocar o Juninho. Não Aí vai. ele bota o Gonzalo Plata. Na ponta esquerda, Lino. ele bota o Lino. Aí o Cebolinha está de volta, né, pelo visto. Cebolinha já voltou a treinar em campo. Vamos até colocar as imagens na tela enquanto a gente comenta. Tu colocaria o Cebolinha ou Não, eu botaria o Samuel Lino. Samuel Lino, tem que ter confiança. Ele acabou de fazer um bom jogo contra o Sport também. Claro que a gente tem que E levar ele em tá voltando consideração agora também. o nível do adversário. O Cebolinha tem que ter todo cuidado. A gente falou de uma coisa aqui, o Cebolinha é a mesma história. Verdade. Ele não consegue ter sequência, porque bola jogada ele joga muito, mas ele não consegue ter sequência. Engraçado que não era assim. Ele não tinha essa história. Não tinha. Cebolinha. Não tinha. Se você analisar o histórico dele de lesões, por exemplo, se eu não me engano, ele foi ter a primeira lesão grave muscular no Flamengo. Ele não tinha na seleção brasileira, no Grêmio nem no Benfica. E aqui ele começou a ter essa história. E aí também chega num clube, né, o Pedrosa, que se a gente for parar pra pensar, é um clube que briga tudo. E aí Claro. quanto mais você joga, então, competições, mais jogos você joga por ano, né? Cara, Seu até, nível, sua carga de intensidade aumenta demais. até a lesão que ele teve com o Tite, o Cebolinha era um dos principais jogadores do Tite. verdade. Era aquele trio, Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. Era a espinha dorsal, digamos assim, do Tite no setor ofensivo. Depois ele sofreu com lesão, o Pedro sofreu com lesão. Quem continuou jogando foi o Luiz Araújo, por isso que hoje a gente pode considerar ele um dos titulares do Flamengo. Só que a pior lesão do Cebolinha não foi nem muscular, foi no tendão de Aquiles. Essa lesão, inclusive, foi a lesão que, entre aspas, aposentou o Adriano. Todo mundo Não, é relata uma isso. lesão bem sempre muito delicada, adutor e tendão de Aquiles. Agora, falando em Libertadores, a Conmebol divulgou os uniformes que Flamengo e Palmeiras vão usar na final dia 29. Flamengo com a camisa rubro-negra e short preto. E o Palmeiras, camisa e meião verdes e short branco. Além disso, a Conmebol divulgou a venda de ingressos. Hoje, a partir das 4 da tarde, as vendas estarão abertas exclusivamente no site da Confederação Libertadores.eleventickets.com. E lembrar que ano passado, essa hora, eu tava esperando dar 4 horas. O que é, garoto? Sabe qual é o nome dessa operação aí, Pedro? Qual é o nome? Operação Chelsea, é o mesmo uniforme. Ah, é? É mesmo? Não sou eu que estou falando, é assim que a torcida rubro-negra está falando. Lembrando que o Chelsea já ganhou do Palmeiras, gente, final. É verdade, Mundial. é verdade. E o arqueiro também tava com essa roupa? Tava com essa amarela. Olha, Pedro, Nossa, que amarelo. legal, Eu hein? preferia a branca. Que bacana. Tenho boas lembranças com a camisa branca do Flamengo. É mesmo? Na Eu última não tenho, não. Não. Pior que é igualzinha a camisa, sabia? Eu não tenho. A camisa de 21 é igualzinha a camisa desse ano. Mentira, parecido. Pedro. Já tá definido isso aqui? Já está definido. Isso Ah, aqui, inclusive, Pedro. foi uma vitória do Flamengo nos bastidores. Por quê? Eles O que consideram isso. aconteceu? Porque o Flamengo, para quem não sabe, o Flamengo é considerado visitante. Lembrando que o Palmeiras aqui, como ele tá no começo do confronto, ele é o dono do confronto. jogo. Vai ser fora, é final única, mas coisas do futebol. Mas, por exemplo, pela no campanha que ele fez. estádio o Palmeiras vai utilizar o vestiário do time mandante Perfeito. e o Flamengo utiliza o vestiário do time visitante. Não vai mudar em nada. A operação, a Conmebol faz a mesma coisa para os dois times. Só que existia um medo da torcida do Flamengo, porque muita gente não gosta de ver o Flamengo jogar de branco, por achar que não dá sorte, como aconteceu na final de 2021. O Flamengo jogou de branco por ser o visitante. E aí, nos bastidores, o Flamengo
entre aspas, considera uma vitória, porque solicitou isso a Conmebol, para jogar com esse uniforme, por entender que esse uniforme traz boas vibrações, que a torcida gosta mais, e que de fato fica mais bonito, pelo menos na minha concepção. E aí o Flamengo interior conseguiu essa vitória dos bastidores. E até a estética, porque boa parte do mundo vai estar vendo esse jogo. Então você identificar o Flamengo como vermelho e preto, pro mundo, é importante. Eu também acho. E assim, a gente, pra quem nunca reparou, aí não é apaixonado por futebol, ou até nunca reparou, toda vez que o seu time vai jogar num estádio que não é o dele, ele vai sempre usar o uniforme 2 ou o uniforme 3. Então você geralmente vai ver aí o Botafogo, por exemplo, tem seu clássico, a sua clássica camisa listrada, você geralmente vê o Botafogo jogando assim em casa. Quando ele vai jogar fora, ele joga de branco ou ele joga de preto. Então, sendo visitante, o Flamengo teria que jogar com o seu segundo uniforme. Faz um pedido do Flamengo, mais uma vitória aí, vai jogar de rubro-negro. Em 2021 era obrigado. Entende? O visitante utilizar o segundo uniforme. uniforme. A Conmebol? A Conmebol. Esse ano... Não. Esse ano não era obrigado. Mas o Flamengo tinha o receio de a Conmebol solicitar isso. Pedir. E aí o Flamengo solicitou antes a Conmebol para jogar com o uniforme rubro-negro.